the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always... Bem-vindos de volta ao BP Treta, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani e eu voltei com a parte 2 mais esperada do ano. É isso aí, você assistiu, você pediu, você implorou, então a parte 2 chegou. Hoje nós vamos mostrar algumas das coisas que eu fiz aqui nessa segunda parte que vocês estão vendo na tela, dessa apresentação, desse template inspirado, né, no Warzone, esse lançamento aí que tá chegando. Então já vimos a primeira parte, se você ainda não viu, tá aí no canal, corre para assistir. E vamos ver agora a segunda parte. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muita coisa aqui nova sempre que vai te ajudar. Veja os comentários nos vídeos, veja o pessoal aí que tá ganhando aumento, dinheiro, emprego com as melhorias, né, nas técnicas de apresentação. Então, por que não se inscrever e ficar por dentro das coisas que dá pra fazer nas suas apresentações daqui pra frente? Beleza? Então se inscreve aí, deixa comentário, fala se tá gostando, se não tá gostando, se eu tô falando rápido, devagar. Eu tenho aceitado várias das sugestões, então hoje já não tem mais musiquinha no meio pra poder acelerar o vídeo. Já coloquei meu PowerPoint em português, então várias das sugestões que vocês estão dando aí eu tô acatando porque a intenção mesmo é ajudar. Tá bom? E a gente vai melhorando ao longo do tempo. Esses dias eu vi meu vídeo número 1 e dá vontade de chorar um pouquinho de vergonha. Mas tudo bem. E ele é o mais assistido, tá? De todos os tempos. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos direto então aqui pra minha tela e vamos ver o que tá acontecendo nessa segunda parte aqui. Vamos lá. Então vamos lá, a gente tinha parado aqui nesse slide, né? E o próximo é um slide mais complexo, que é este aqui. Que nós temos, colocando aqui em tela cheia, nós temos essa transição, né? As figuras dos personagens, elas se condensam lá em cima e a gente abre tipo um dashboard, um painel de controle aqui com as informações de cada um. Só pedindo desculpas antecipadamente, talvez a gente não consiga cobrir todos os slides nessa segunda parte, tá? Então se ficar muito longo, estou controlando o tempo aqui, se ficar muito longo eu vou ter que dividir numa terceira parte, mas vamos ver, eu não sei ainda, prometo que eu não sei ainda mesmo, vamos ver se vai rolar, tá bom? Mas eu não vou deixar nada não explicado, tá? Vou explicar tudo, fiquem tranquilos. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aqui. Deixa eu duplicar esse slide, vou apagar tudo que tem nele. E então vocês viram que a gente está usando a transição de transformar, lembrando isso, né? Transições, transformar. E eu preciso repetir esses meus elementos aqui para que o PowerPoint entenda e faça a animação sozinho. Então eu vou copiar tudo que está nessa tela, tirando o nome do rapaz aqui que está em último, eu vou copiar e trazer para a minha outra tela. E aí, eu vou selecionar todos eles, vamos lá deixa eu escolher aqui, eu vou colocar no lugar mais alto que eu queira, né, onde eu queira que seja a minha altura. Vou aqui no alinhar e vou alinhar tudo à parte superior. Então já estão todos da mesma altura. Agora, gente, eu vou cortar um a um e deixar uma partezinha ali aparente. Lembrando que eu só estou mostrando aqui como fazer a técnica, tá? Eu não estou me preocupando em deixar exatamente no lugar certo. Senão esse vídeo ficaria inviavelmente longo. Deixei um pedacinho de cada um para a gente poder identificar quem é quem. E esses três aqui, para facilitar, eu vou agrupar, diminuir, para deixar essa divisória aqui, certo? Mas eu preciso desagrupar, porque senão o PowerPoint não vai entender que é o mesmo elemento do slide passado e não vai animar, tá? Então por isso que eu preciso agrupar e depois desagrupar para ele entender isso. Vejam que essa transparência aqui, opções de transparência da imagem, está com 85. Eu vou aqui na página inicial copiar essa transparência para a última e eu vou falar desse primeiro aqui. Então transparência 0. Vamos ver o que aconteceu na tela cheia. A gente estava nesse slide, transformar e deu exatamente o que nós queríamos, certo? Então aqui a gente tem essa primeira parte do slide, né, que é essa parte aqui que eu mostrei para vocês.
Agora, vamos preparar o nosso terreno. A gente tem essa forma verde, com esse tom de verde. A gente tem esse quadriculado aqui, também meio militar. E essa forma aqui diferente, né? Então vamos lá. Vou criar aqui o meu quadrado. Não sei bem os espaços, tá? Não tem problema. A gente vem aqui, deixa eu ir de novo, botão direito, formatar forma. E nós vamos aqui com um preenchimento com padrão. E nesse padrão nós vamos escolher um quadriculado. Tá vendo? Eu acho que vou escolher esse quadriculado aqui que é pontilhado, tá? Não com a linha contínua. No primeiro plano, eu vou escolher o verde que eu estou usando. Se você não tiver o verde, você vai lá em mais cores, usa o seu conta-gotas para escolher este verde aqui, tá? Então, o primeiro plano é esse e o plano de fundo é o preto. Agora, a gente tem esse perdão, esse padrão aqui. Vou tirar o contorno e eu gostaria de mexer um pouco nessa transparência. Deixa eu ver. Eu posso ou deixar o verde mais escuro, ó. É isso que eu quero. O verde mais escuro. Ou colocar uma forma preta por cima dessa mais clara com transparência, tá? Para fazer esse efeito. Então, um verdinho mais escuro já resolveu aqui. E eu tenho esse padrão. Este nome é o nome que já estava aqui no slide, né, que a gente fez anteriormente. Então eu vou copiar isso aqui e vou trazer para esse slide. Beleza? Vou copiar esse texto, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar estes itens, ó, Assault, Tactical e Stealth. Então, eu vou me permitir fazer de um só, tá? Não vou fazer dos três para a gente conseguir cobrir mais coisa. Então, vou fazer um só, depois vocês repliquem aí para o resto, tá? Vou fazer esse Assault. E agora nós vamos fazer esse iconezinho aqui. Como nós fazemos isso? Vamos lá, então. A gente vai fazer uma bolinha, um círculo. E nós vamos tentar fazer uma coisa. Ó. Tá vendo que vocês lembram da primeira parte, né? Isso aqui é uma linha verde com um gradiente e um gradiente transparente nas pontas. Então a gente vai lá na página inicial, copia a formatação e joga aqui na bolinha. Pronto, tá vendo como é fácil? Se você perdeu isso, só ir no vídeo 1 que eu ensino lá como fazer, tá? Mas basicamente aqui a gente está copiando um efeito de um elemento para outro. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Nós temos as estrelinhas em cima, então aqui a gente basicamente vai lá em inserir, imagens... Não, desculpa, inserir ícones. Também dá para chegar por ali, tá? Mas a gente procura por estrela. Agora está em português também? Olha que beleza, está em português. E eu queria uma só. Tá aqui. Inserir. Colocamos nosso verde nela. Aí. E aqui a gente tem uma que é só... Então vocês estão vendo que tem umas acesas e uma mais apagadinha. Então é basicamente mexer na cor. Ó. 1, 2, 3. Eu vou deixar essa do final um pouquinho mais escura. Talvez aqui tenha ficado muito escuro. Para mostrar que a gente tem duas estrelas aqui nesse quesito, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo uma granada aqui. Ou se eu peguei de outro lugar. Não, peguei de outro lugar. Eu peguei do meu plugin, que é do The Noun Project, que eu já falei aqui no canal para vocês. Então, esse Noun Project é um site que vocês podem entrar e baixar ícone de lá. Eu tenho a versão Pro, então eu consigo incorporar ele no meu próprio PowerPoint para colocar infinitos ícones aqui, tá? Então, eu vou colocar uma granada aqui. Não vou perder o tempo de encontrar a mesma, mas... Vou escolher qualquer uma aqui. Inserir o ícone. Deixa eu deixar ele... Fazer de novo. Vou escolher com um tamanho menor, que ele já vem pequenininho.
pôr em branco para dar para ver melhor. Pronto. Aí. E aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu vou colocar... eu preciso no formato do elemento gráfico, converter em forma, porque ele veio de um outro programa. E aqui nas definições de preenchimento, eu vou preenchimento gradiente, que é aquele preenchimento que eu ensinei para vocês, é o mesmo desse aqui, tá? São os mesmos tons de verde, só que os dois da ponta estão com transparência de 100% e o do meio não. Então tá aqui esse nosso efeito aqui, que é esse efeito que nós temos exatamente nessa outra granadinha aqui, tá bom? Coloquei aqui. Esse texto, gente, vou copiar porque é só um texto, né? Não tem muito segredo. Aqui está. E acho que dessa parte... tem essas formas aqui, né? Essas formas que a gente faz. A gente copia lá de cima e cola aqui, gira ela. Ficou diferente, claro. Não seja precoce. Vamos chegar lá. Então a gente cola aqui. E o que está diferente? É o ângulo. Vamos colocar um ângulo de 0 e aí ele vai ficar do jeito certo, tá vendo? Aqui, ó. Tá feito, nós temos nossa área pré-definida e vocês podem replicar para os outros elementos aí, tá bom? Só para não perder tempo, tá, gente? Segundo lugar, a gente tem uma forma aqui com aquele nosso verde que já está aqui nas nossas cores, sem contorno, vamos ver se é isso mesmo. Aqui é um pouquinho mais fino, né? Acho que esse é um pouco mais fino e esse é um pouco maior. Mais ou menos isso. E aqui a gente tem algumas imagens. Como que nós fazemos isso aqui? Eu vou pegar as 3 imagens, deixa eu colar elas aqui, porque eu queria mostrar para vocês um jeito de fazer isso rápido, tá? Formato da imagem, eu vou voltar elas para o padrão original. Ó, tenho 3 imagens aqui do jeito original. Se eu aperto o Shift e a setinha para baixo, ela diminui os 3 ao mesmo tempo, tá? Vejam se funciona aí no teclado do Windows, por favor, me falem aqui nos comentários. Então eu quero deixar as 3 no formato quadrado. O que eu vou fazer? Seleciono a primeira delas, venho aqui em cortar, taxa de proporção, quadrado 1:1. Ela já está quadrada. Deixo ela do tamanho que eu quero aqui. Eu venho aqui, página inicial, tá vendo o meu pincelzinho de formatação, clico 2 vezes, clico na outra, já está quadrada, clico na outra, já está quadrada. Aí eu posso sair dessa seleção e aqui eu quero deixar ela do mesmo tamanho. Ó. Com essas minhas linhas de grade aqui de guia, eu consigo deixar todas elas no mesmo tamanho. Ok, beleza, muito bom. E aqui, eu devia ter feito isso antes, mas eu me esqueci. Nós vamos no formatar, aqui nos efeitos, colocamos uma sombra, aumenta o desfoque, aumenta a distância. Pincel de formatação, clica 2 vezes, copia, copia e pode sair. Então tá feito, super rapidinho essas 3 imagens aqui. Se quiser garantir que elas estão com a mesma distância, organizar, alinhar e distribuir na vertical. Pronto, já estava tudo certinho. E agora, a gente tem essa parte aqui, né, que tem uma forma com formato com um efeito de neon e uma imagem dentro com uma coisa que uns chamam de gambiarra, eu chamo de muito conhecimento. Então vamos lá ver como fazer isso aqui, tá? Eu acho que tem uma forma que me permite fazer isso. Deixa eu ver se tem mesmo, se eu estou enganado. Tem, aqui ó. Venho aqui, faço do tamanho que eu quiser. Eu não estou vendo o amarelinho aqui que permite que eu mude esse ângulo, mas se eu quiser eu posso... Primeira coisa, gente, contorno, a gente usa o nosso verde, tira o preenchimento, tá? E vamos aumentar a espessura, vou por 3 aqui. É um pouco menor, né? 2 1/4, pronto. Isso aqui, organizar, girar e inverter horizontalmente. Aqui já está invertido. Provavelmente eu faria esse um pouquinho menor, tá? Só que eu tenho que arrumar todos esses outros aqui.
Então tá girado, e agora com o botão direito eu vou no editar pontos e eu consigo editar esse meu ângulo aqui, ó. Cuidado para não perder a altura, tá? Então aqui já está editado, muito bom. Opa, consegui aqui um resultado parecido com o de antes. E vamos colocar esse neon. O que é esse neon? Ele é, nos efeitos, um brilho. Ele é um brilho. Então a gente escolhe aqui a intensidade do brilho, pode ser qualquer cor, deixei esse amarelo. E aqui a gente escolhe a cor, pode ser a nossa corzinha verde. Aqui a gente define o tamanho e a transparência. Ó. Quero deixar ele mais transparente, talvez um pouquinho maior, mas mais transparente. Ó. E pronto, está feito o nosso elemento com esse efeito de neon. E agora eu vou pegar essa imagem aqui, vou colar nesse slide, deixar do tamanho correto. Deixar do tamanho correto mesmo, né? Porque eu tenho que aqui cortar e arrumo aqui embaixo que ficou para fora. Joia. Qual é o jeito que eu posso fazer isso? Como eu fiz, né? Vou mostrar como eu fiz, tem 1000 jeitos de fazer isso, mas eu simplesmente peguei essa ferramenta aqui de desenhar, fiz aqui um triângulo, ó. Coloquei como preto, tira o contorno, pega esses dois elementos e... Opa, esses dois não. Pega esse fundo aqui, né, do neon e traz pra frente. E acabou, sem problema nenhum. Já está feito esse recorte. Por isso que eu estou falando, tem gente que chama isso de gambiarra, eu chamo isso de excesso de conhecimento. Porque não tem por que perder tempo para ficar recortando isso, né? Tá aqui, gente, tá feito. Tudo que nós temos nesse slide a gente já reproduziu aqui, certo? E vamos ver. Deixa eu ver como nós estamos de tempo. Vamos fazer mais um, tá? Vamos fazer esse aqui. Para eu conseguir mostrar para vocês mais pelo menos essa ferramenta do zoom aqui que a gente fez, tá? Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? Vou tirar tudo, começar do zero. Bom, eu peguei esta imagem, eu vou voltar ela para o original aqui. Então eu peguei esta imagem aqui. Eu deixei ela do tamanho do slide, só até eu chegar aqui nela e pronto. Deixei ela do tamanho do slide. Copio e colo, então eu tenho 2 vezes essa imagem e diminui um pouco, deixa ela centralizada aqui, ó. Beleza. Nessa aqui, nessa de trás, a gente vai lá em formato, vamos em efeitos artísticos e vamos adicionar esse aqui de desfoque, ó. Então eu desfoquei essa imagem. Lá nas opções do efeito, eu posso aumentar o desfoque, certo? Então foi isso que eu fiz. Desfoquei a imagem de trás e deixei uma imagem em cima, tá vendo? Deixar um pouquinho maior. E aqui está ela. Pronto. E aí no próximo slide, veja o que acontece. A gente tem uma outra imagem no fundo, né? Ou é a mesma imagem no fundo, perdão. Estou me lembrando enquanto estou fazendo, tá? Gravei essa primeira parte há algumas semanas, tenho que lembrar. Ó, então a gente entra com uma forma de fora e revela a imagem do fundo. Muito bom, vamos fazer isso. Então eu fiz aqui, coloquei as duas imagens, deixa eu apagar isso aqui que está de fora. Eu vou mexer nessa máscara aqui e tirar esse efeito. Então, deixa eu deletar o slide anterior. Vou duplicar o slide, tá, gente? Desculpa a confusão aí. Eu vou me achar aqui. Duplicar o slide. Agora, nesse aqui, eu vou tirar, redefinir, ó, o efeito artístico. Então, eu tirei aquele desfoque. Nesse aqui, eu vou lá em cortar. Formato da imagem, cortar e vou cortar na taxa de proporção 1:1. Fiz um quadrado aqui, ó. Com o Shift apertado eu não perco o quadrado.
Fiz o meu quadrado. Cortar e Shift apertado deixa um quadrado mesmo, tá? Agora a gente vai trazer aqui para o rosto. E de novo vamos lá em cortar. E agora a gente põe a imagem aqui e cresce nesses branquinhos, tá? Pra gente dar um foco nesse rapaz. Aê! Vamos ver o que aconteceu aqui? Então tava nesse. Lembrando que efeito de transição transformar, tá? Que foi o que eu não fiz agora no caso. Parabéns para mim. Vamos lá. Transição, transformar. Ó. Opa! Então a gente apareceu o fundo e deu esse foco na área. O que eu fiz no anterior? Eu tirei a opacidade dessa imagem. Então a gente vai lá nas imagens, transparência e deixa ela mais escura para o fundo. Ó. Então aí quando a gente for fazer a transição, focamos em um personagem. Joia! O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho essa mesma forma que eu fiz no outro slide, então isso aqui a gente não precisa fazer, é fácil de refazer. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, e isso aqui, tá? Primeiro, muito fácil. Eu vou fazer aqui uma forma ao redor desse quadrado, deixando as bordas mais ou menos iguais ali. E aí eu vou copiar, venho nesse aqui que a gente acabou de fazer, página inicial, pincel de formatação, vou lá no outro e clico aqui. E pronto, tá feito o meu neon igualzinho. Não preciso fazer de novo não. Beleza? Copio esse elemento, levo para o slide de cima e jogo ele para fora. Então quando eu fizer a transição, ele vai vir de fora e ocupar essa área. Estamos combinados? E a outra coisa que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Este efeito aqui. Isso aqui, ele simplesmente dá um outro tipo de preenchimento no slide, né? O que eu faço? Pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser qualquer uma das formas. Vou fazer dessa vez com um círculo. Vou colocar aqui bem displicente. Coloco o meu verde. Tiro o contorno. E aí, gente, aqui nas opções de efeito, nós vamos em... Deixa eu tirar tudo daqui. Nós vamos em bordas suaves. E aumenta o tamanho das bordas suaves. E aí a gente pode, nas opções da forma, de preenchimento, aumentar a transparência. Então aqui eu consigo ter tipo esse frame verde aqui, tá vendo? Posso deixar um menos transparente e tal. Mas isso dá um draminha aqui na imagem, ó. Quando ele entra, aqui nem ficou tão bom. Porque acho que ficou ainda muito aparente. Tem que ser bem de levinho para dar esse drama no ar aqui, tá? Mas é assim que faz esse elemento aí, beleza? O que faltou mostrar aqui? Aqui, gente, é só uma transição, ó, desse para esse. É só uma transição com máscara, tá? Eu já mostrei isso aqui no canal, eu posso fazer no próximo vídeo, na parte 3 do Warzone. Comenta aí se tá bravo comigo porque vai ter uma parte 3, por favor. Eu não sabia que ia demorar tanto tempo. E depois ainda temos aqui um desse, né, que entra um gráfico. E aqui tem uma parte no final que é bem mais tranquila. Esse aqui é bem mais rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês. Então isso ainda tá por vir. Espero que essas dicas desses poucos slides aqui tenham ajudado e que elas foram um pouco mais complexas, tá bom? Então sobrou dúvida, questionamento, qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Deixa se você quer a parte 3. Não me mata, por favor. Por falar em guerra, não me mata, né? E não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar comentário, de deixar like, tudo que você puder, e de me seguir no Instagram, no @pptreta. Tá crescendo o nosso pessoal lá também, tô postando mais coisa, aparecendo mais por lá. Então, por favor, fique ligado lá também. E muito obrigado por estar até aqui comigo essa hora. Beleza? Gente, até o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.